certo, vereador. Eu queria também trazer um tema que não é nem tema jornalístico, na verdade, mas termina tendo uma repercussão muito grande, que é a questão das mídias sociais. Nos últimos 5, 6 dias, grupos sociais aqui em Mombaça, que me parece que não estamos nem no período eleitoral ainda, mas o desenvolvimento e a capacidade desses grupos de trazer essas informações, muitas vezes informações irreais, mas postam aquilo que realmente gostam que acontecesse. Eu acho que tem gente mais interessada em postar aquilo que imagina que vai acontecer do que, às vezes, 10% de fato real. E nos últimos dias, nós tivemos aí algumas postagens, alguns comentários em grupos, inclusive eu vi alguns, de que o vereador Cláudio Júnior e o Dudu Eleutério estariam saindo da oposição e indo para a situação. Como é que surgiu? O que tem de verdade nesses fatos? Ou simplesmente são os grupos sociais tentando incendiar uma política que ainda falta mais de um ano para acontecer? Doutor, como é que está essa situação? Vi que saiu nas redes sociais, eu não estava nem sabendo, né? Eu estava dormindo, e aí eu disse até isso na Câmara, eu estava dormindo, meu primo me ligou, Delamar, que todo mundo conhece aqui no município, perguntando, rapaz, você virou? E virou o quê? Eu estou dormindo. Rapaz, não, você está numa reunião. Como que era a reunião? Era reunião era o Orlando, eu e Dudu, se eu não me engano. Eu disse, rapaz, eu estou dormindo, cara, não estou nem sabendo não o que é não. Não, tá num grupo, aí eu fui lá procurar. Aí realmente estava num grupo. Não, cara, estou em casa deitado, dormindo. Eu acho que as pessoas confundem muito pela forma acirrada como é a política, principalmente política local, tá? Essa relação em que você tem com a oposição, com a situação, às vezes há essa confusão, principalmente nós vereadores. A gente precisa ter, nem que seja uma mínima relação de você mesmo estando na oposição, de respeito e de trato com quem está na situação. Por exemplo, ontem o Executivo mandou um projeto de lei. Você não precisa estar intrigado com a situação, claro, pelo amor de Deus. Ele é meu adversário político, ele não é meu inimigo. Eu não tenho uma rixa pessoal com ninguém, graças a Deus. E a gente que está no Executivo, vou dar um exemplo claro. Ontem o projeto de lei do piso salarial só foi colocado em votação porque as duas lideranças de bancada, o vereador Cacheado e o vereador Lucas, entraram no entendimento e vamos votar. Então você precisa sentar e conversar. Questões políticas, tá? Se eu tenho um projeto de lei que eu quero apresentar aqui para a oposição, é muito bom que seja aprovado, eu preciso sentar com o outro lado e convencê-lo de que ele precisa também votar, porque é bom para a população. Perfeito. Então há essa confusão em você ter essa relação política do próprio exercício da sua função com virar ou deixar de virar, mas enfim, esqueceram só de me avisar, né, que eu tinha mudado. Pois o próprio Dudu ontem me disse lá na Câmara, para todo mundo ouvir também, mais ou menos nessa mesma situação, de onde surgiu essa conversa. Aí, rapaz, eu acho que, eu conversava em off com ele, disse, rapaz, eu acho que a gente sentou um dia para conversar num local aqui, mas não tinha nada a ver, eu acho que eu não preciso... Quer dizer, se eu tenho um adversário político, eu não posso nem chegar na mesa e falar, não tem nada a ver isso. Então, alguém viu aquilo lá e já achou que eu estava mudando. Mas ele dizia, eu continuo firme, forte, Dudu dizia essas palavras, disse na Câmara que continua firme e forte na oposição e que ele dizia até que tinha, acho que o doutor Valdomiro e o próprio pai dele como exemplo de pessoas a seguir, mas que continuava firme e forte e também, doutor Cláudio também, passando essa mesma informação. A gente precisa ter como eu disse anteriormente, você precisa ter nem que seja mínimo contato com a situação. Não foi só uma vez, desculpe, não foi só uma vez, várias vezes nós tivemos que sentar com a situação. Projeto de lei do vereador Cacheado, projeto de lei meu, que ele teve que sentar com a situação e pedir que, olha, vamos entrar aqui num consenso, vamos aprovar isso, vamos desaprovar aquilo. Se você não tem diálogo, tá? Não tem sentido você ter uma Câmara Municipal. Porque a oposição, que é minoria, nunca vai conseguir aprovar nada, e tudo que a situação mandar, a oposição vai votar contra, mesmo que seja bom. E veja, as diferenças políticas, tá, elas têm que ficar fora da Câmara Municipal. Tá? Você deixa para o período eleitoral. Quando você está lá dentro, se o prefeito mandar um projeto de lei bom para a população, como a gente já disse isso no começo do nosso mandato, se o prefeito mandar um projeto de lei bom para a Câmara, a gente vai votar. E muitas vezes, sério, vou lhe dar um exemplo, teve um projeto de lei de aumento de subsídio
do secretariado, desculpe, em que a oposição era favorável, porque de fato havia um déficit muito grande, sério, de remuneração, enquanto os outros municípios do mesmo porte pagavam um valor 2, 3 vezes maior para o secretário. Mombasa pagava R$2.000 e pouco, R$2.500, tá? Que é um valor razoável, mas que dificilmente você consegue contratar um secretário extremamente especializado para assumir aquela função com um valor desse, com a remuneração dessa. E o problema que se criou, o embate se criou, não foi nem com relação ao projeto de lei, não foi, Cachada? O problema era que o projeto era inconstitucional, porque em vez de partir da mesa diretora da Câmara, estava vindo do Executivo. E mesmo assim, a gente explicando e tudo, que todo mundo era favorável, esse projeto acabou passando. Então a gente precisa ter esse diálogo. E as pessoas, infelizmente, confundem esse diálogo, essa convivência diária, tá? Esse trato diário que nós temos uns com os outros, com talvez uma mudança de lado, qualquer outra coisa. Eu digo, não tenho nada contra o prefeito, muito pelo contrário. Não tenho nada contra o Orlando. O Orlando é amigo do meu pai. Tá? Não tenho nenhuma diferença pessoal com ele, só política, que ele está de um lado e do outro, só isso. Tá? É preciso você estar constantemente explicando o óbvio. Perfeito. Eu vou pedir o Bonifácio aqui, pode deixar a câmera nessa mesma posição lá dos meninos.